Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 4 de abril de 2021. A Rússia, acho que não sei se estão arrependidos ou não, porque ali são gangsters no Kremlin, mas talvez estejam arrependidos de ter feito essa invasão para a Ucrânia. Eu diria, o colapso total e a dissolução da Rússia já começaram, né? Eu não tenho dúvidas não tenho dúvida nenhuma em afirmar isso, né? E o Ocidente tem que estar pronto para lidar com essas consequências, né? Isso é muito claro para mim. O colapso total e a dissolução da Rússia de Vladimir Putin, que é o criminoso de guerra, é um criminoso contra a humanidade, já começou, né? Não tenho dúvida disso. E o Ocidente deve estar preparado para isso. O Ocidente deve estar bem alerta, em alerta máximo. No passado, o Ocidente falhou quando a União Soviética colapsou, mas não deve falhar agora. Eu acredito que a Ucrânia pensa que a Rússia vai desmoronar de forma espetacular nos próximos anos. Eu, na minha opinião, não penso se é de forma espetacular, mas que vai desmoronar, vai. Inclusive pelas dificuldades econômicas das sanções, né? Ficaram sem mercado para seu petróleo e gás, não conseguem repor tudo que exportavam para a Europa. E ela tem um parceiro, né? Que é um parceiro que não é um parceiro, vocês vão entender por que eu digo isso. A China, ela tem uma vantagem sobre essa iminente capitulação do Kremlin. E ela intimamente deve estar desejando, né? O Ocidente... Se o Ocidente permitir que a China tome o território da Rússia, que é o que a China quer, vai ser um grave problema. Vai ser criado um outro problema. Por que eu acho que a China vai querer tomar o território da Rússia? Quando houver essa fragmentação e quanto mais fraco ficar o Kremlin, Vladimir Putin e o seu bando. Isso porque talvez a maioria de vocês não conheça a Rússia, né? E o Ocidente talvez tenha medo dessa fragmentação, que é um processo que já está em andamento. E espertamente o Xi Jinping notou isso, né? Analisando depois as palavras, os atos dele e o que ficou da visita dele. Nos últimos meses, a guerra na Ucrânia centrou-se em torno da cidade de Bakhmut, ali na região de Donetsk. Na região de Donbás, melhor, né? Ela pertence à província de Luhansk, com nenhum dos lados obtendo ganhos significativos. E faz muitos meses que a Rússia não avança, apenas recua. Na comunidade internacional, parte do foco mudou para a diplomacia, com o presidente Xi Jinping visitando Moscou no mês passado para uma cúpula de 3 dias com o ditador sanguinário russo Putin. A visita foi uma tentativa de Moscou demonstrar suas relações estreitas com Pequim aos aliados ocidentais, particularmente aos Estados Unidos da América. Mas, do meu ponto de vista, essa visita simplesmente mostrou a fraqueza do Kremlin, a fraqueza de Vladimir Putin. A Rússia perdeu seu poder sobre os aliados outrora leais na Ásia, inclusive com a China, que é o principal e maior e mais forte poder econômico aliado, que agora espera o colapso da Rússia para tomar o extremo oriente siberiano. Por quê? Porque lá há populações chinesas significativas que foram tiradas em outras guerras que a Rússia tirou da China. Inclusive a última delas foi na década de 60, nos anos 1960. Onde ambos os países comunistas fizeram uma guerra e disputaram lá o território, e quem ganhou foi a Rússia. Deixar a China tomar o território russo, no entanto, será perigoso para o Ocidente, porque ao desbloquear um problema eles vão criar outro. É preciso que haja passos iniciais do Ocidente a partir de agora. Não sei se o Ocidente tem essa noção. O resultado da cúpula, né? A China não concordou em fornecer armas à Rússia. Vocês notaram isso? A China não concordou e não está fornecendo armas à Rússia. E apesar do ditador russo e do presidente chinês terem declarado em fevereiro passado ainda,
do passado é antes da invasão da Rússia, essa que começou agora no dia 24 de 2022, de fevereiro, que a amizade entre seus países era sem limites. Quando o Putin esteve nos Jogos de Inverno lá na China. Então, essa amizade sem limites não foi mencionada agora nas declarações finais da visita do Xi Jinping no mês passado. Isso é um dado importante, é outro fato que eu estou citando aqui. A China é um grande país e será um poderoso rival do mundo ocidental, né, que hoje há uma influência maior até pela posição geográfica da Rússia. Vamos dizer, o Ocidente deveria ter uma influência maior. E a Rússia não vai empreender mais nenhuma ação importante, né, sem a China. A Rússia perdeu totalmente sua soberania, isso é um fato. A China estava agindo em seu próprio interesse ao se recusar a concordar com as sanções ocidentais da compra do petróleo e gás russos, que ela está comprando a preço de banana. E a mão da China só foi fortalecida por causa disso. Medidas que o governo em Kiev, da capital da Ucrânia, tomará depois que o país recuperar o controle da Crimeia, né? Incluindo, acredito que ele vai desmanchar aquela ponte que o Putin construiu, porque não interessa ter essa ponte de ligação, que era uma estratégia russa para a dominação do Mar Negro, a Península da Crimeia, uma ligação direta, e a Sevastopol. Isso só poderá incentivar novas invasões russas, se for o caso. Moscou anexou a Crimeia em 2014, mas a maior parte do mundo não a reconhece como território russo, né, onde está essa ponte. O futuro status da península será uma característica fundamental em qualquer negociação sobre o fim dos combates atuais. O Kremlin exigiu que a Ucrânia reconheça a soberania da Rússia sobre a Crimeia e reconheça outros ganhos de terra feitos por Moscou como condição para a paz. É lógico que a Ucrânia descartou qualquer negociação de paz com Moscou até que as tropas russas deixem todos os territórios ocupados, incluindo a Sibéria. Isso é público, né? Todos os jornais do mundo publicaram isso, né? Os jornais sérios. Processar os ucranianos que trabalhavam para a administração nomeada por Moscou na Crimeia, acho que isso vai acontecer depois que a Crimeia for recuperada, né? Pessoas que trabalham para os russos, que entregaram-se para os russos, né? E acho que muitos até poderão perder suas pensões que hoje ganham do governo ucraniano. Todos os cidadãos russos que se mudaram para a Crimeia, eu acho que eles devem ser mandados de volta para a Rússia, porque eles vieram, o que aconteceu? Quando muita gente saiu da Crimeia, eles simplesmente confiscaram as casas dos ucranianos que saíram da Crimeia e trouxeram os russos e deram as casas para os russos. Isso foi um crime. Eles têm que devolver isso. E essas pessoas que vieram da Rússia têm que voltar para a Rússia. Elas devem ser expulsas e deixar que os ucranianos venham e recuperem as suas propriedades, as suas empresas, as suas casas, os seus negócios. Porque tudo isso foi tirado da mão dos ucranianos, inclusive os negócios, né? Só russo, cidadão russo, que poderia fazer negócio na Crimeia ainda. Hoje é assim, ainda pode fazer negócio com a Crimeia. E como parte desse desmantelamento, depois que ela retomar a Crimeia, expulsar as forças russas, eu acho que essa ponte ela tem que deixar de existir, né? Não precisava antes e não precisa agora também, né? Ela está danificada, trabalhando a meia boca, né, quando houve aquelas explosões do ataque ucraniano, né? Mas, no entanto, essa é a ponte mais longa da Europa e ela é um símbolo para Moscou, né? Ela tem um efeito simbólico de uma obra do ditador russo Vladimir Putin. E ela restaurou uma parte dessa ponte, desse movimento, né, que tinha na ponte. E ela é também um centro, ela é fundamental para os militares russos, essa ponte, que estão trazendo a sua logística para a Crimeia para fazer a defesa da Crimeia. Então ela não pode existir, ela tem que ser destruída. E Moscou ainda está culpando a inteligência militar ucraniana até hoje pelo ataque a essa ponte. Kiev não reivindicou a responsabilidade, né, mas ficou quieta, não disse nem que sim nem que não, mas tem-se certeza que as autoridades ucranianas têm muito a ver com esse ataque a essa ponte, e eles ameaçaram repetidamente atacar a ponte no passado, é o que eles diziam.
Então, a Rússia, na realidade, ela já não é o que era e acredito que não será mais o que ela pretendia ser. A Rússia está em processo de desmoronamento, comandado de maneira galopante pelo ditador russo Vladimir Putin. Bom, pessoal, a Rússia, de fato, talvez nunca foi, né? Eu ia dizer já era, mas ela talvez nunca foi. Ela quis ser e inventou essa guerra, onde ela tem um prejuízo maior, onde o mundo civilizado está unido contra ela. E ela, como comandada por homens maus, só fazem ameaças ao Ocidente. É uma guerra que tem que acabar logo. Ela vai demorar um pouco mais, mas como resultado vai haver, sem dúvida nenhuma, a dissolução da Rússia. E mesmo porque há movimentos no interior das outras repúblicas da Rússia que querem essa separação da Rússia. Tem apenas um louco da Chechênia, que é o Kadyrov, que é um aliado importante do Putin, ou pelo menos finge que é, por interesse próprio, porque ganha muito dinheiro. Mas esse dinheiro para as repúblicas está começando a minguar, por causa que eles estão colocando tudo na guerra. E vocês vejam a grande burrice. O Vladimir Putin e os seus gangsters achavam que iam tomar a Ucrânia. Uma semana, falavam 3 dias, 10 dias, passou um mês, outro, já é mais de um ano, passaram 13 meses, né? E nada deles tomarem a Ucrânia. Não vão fazer isso nunca e não vão conseguir. E isso vai levá-los à ruína, né? Porque com isso, essa guerra longa, eles estão levando a Rússia à ruína também. Desemprego. As empresas sumiram, saíram de lá. Muito poucas empresas ficaram lá. A Rússia não recebe insumos para a produção de seus produtos. E vejam mais. Hoje foi a cerimônia oficial da entrada da Finlândia na NATO. Eles não imaginavam isso nunca. A Finlândia sempre se portava como neutra, mas ficou com medo depois de ver a agressão que a Ucrânia, sem provocar a Rússia, sofreu. Com isso, dobra a fronteira terrestre, que o Putin queria evitar a Ucrânia que tivesse uma fronteira com a União Europeia, uma fronteira com a OTAN, dobra a fronteira militar da OTAN com a Rússia. E eles já estão fazendo ameaças, que vão encher de armas nucleares, vão mandar tropas, vão mandar tanques, só que no momento eles não têm nada disso. Eles já perderam em torno de 180 mil soldados que morreram nessa campanha de 13 meses na Ucrânia. Então são loucos, são desequilibrados comandando a Rússia e vão ser os responsáveis, a história vai responsabilizá-los por esse ato da dissolução de toda a Rússia. A Rússia que tem 16 milhões de quilômetros quadrados, talvez fique a metade disso ou menos ainda, talvez bem menor. Obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo, peço compartilhem, inscrevam-se no canal, preciso de inscritos para fortalecer e vocês terem matérias boas como as que vocês estão vendo aqui agora. E capriche no like, no gostei para nós. Deus abençoe a todos, vocês que assistiram o vídeo, suas famílias, Deus abençoe os inscritos no canal, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem.